Olá pessoal, eu sou a professora Leila E eu sou a professora Lívia. e este é o nosso canal Gênesis da Matemática. E na aula de hoje a gente vai aprender sobre múltiplos e divisores. E antes de começar a assistir, já se inscreve no nosso canal e deixe seu like. Fique com a gente. Não saia daí! Então nós vamos começar aqui com os múltiplos. O que são múltiplos de um número? Múltiplos de um número natural é o produto desse número por um número natural qualquer. Vamos relembrar então o que seria produto. Sempre quando eu tenho uma multiplicação, por exemplo, 2 vezes 3, que eu também posso escrever 2, o pontinho que também indica multiplicação, 3. Isso aqui resulta em 6. O 6 nós chamamos de produto. Então, o 2 é um fator, 3 é um fator e o produto é 6. Então, produto sempre envolve multiplicação. Então, múltiplo de um número é a gente multiplicar pelos números naturais e o resultado, o produto, são os múltiplos. E o que são os números naturais? Vamos relembrar? Números naturais são os números inteiros positivos. Então, tem lá 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, até mais infinito. Então, por exemplo, se eu quero os múltiplos de 2, seria 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. E aí para por aqui? Não, podemos continuar. Até quando? Também vai até mais infinito. É igual a tabuada. A tabuada a gente costuma fazer até o 2 vezes 10, mas na verdade continua. 2 vezes 11, 2 vezes 12 e assim por diante. Se eu quiser agora os múltiplos de 5, é a mesma ideia, a gente vai fazer 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 5 vezes 4. E assim por diante. Então, qual que é a ideia que nós temos? Os múltiplos de 2 é só a gente pensar na tabuada, vai somando de 2 em 2. Múltiplos de 5 em 5. Múltiplos de 3 em 3. Então, a dica é a gente lembrar da tabuada. Então, o múltiplo já dá a ideia de multiplicação. Então, por exemplo, os múltiplos de 4 vai ser 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24. Múltiplos de 3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Múltiplos de 9, vamos lembrar a tabuada do 9, 0, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63. E como que eu sei que um número é múltiplo de outro? Tem como saber? Por exemplo, 186 é múltiplo de 6? Eu vou ter que ir somando de 6 em 6 para ver se chega no 186. Tem uma dica mais simples para a gente fazer, que é a prova real. A prova real a gente faz quando a gente quer saber se uma conta está certa. Então, por exemplo, se eu tiver 12 vezes 4, 4 vezes 2 são 8 e 4 vezes 1, 4. Ou seja, 4 vezes 2 unidades, 8 unidades. 4 vezes uma dezena, 4 dezenas, 48. Aqui nós fizemos uma multiplicação. Se eu quiser saber se essa multiplicação está correta, qual que é a prova real? A prova real é sempre o inverso da operação. Qual que é o inverso da multiplicação? A divisão. Então, se eu pegar 48 e dividir por 4, se o meu resultado for 12, é porque a minha conta está certa. Então, vamos pegar aqui a tabuada do 4. 4 vezes 1 já dá 4. Se eu tirar aqui, não vai sobrar nada para dividir. Desce o próximo. Tabuada do 4. 4 vezes 2 são 8. E não vai sobrar nada. Então, deu 12 aqui, ó. Ou seja, 12 vezes 4 é o 48.
Então, minha resposta aqui está certa. Ou ainda, nós podemos fazer o 48 dividido por 12. Agora aqui, tabuada do 12. Eu não sei a tabuada do 12. Nós podemos montar ela rapidamente. Que é só somar de 12 em 12. 12, 24, 36. Quero chegar no 48. Vamos ver se agora chega. 12 vezes 4, como nós já fizemos aqui, nós já sabemos que vai dar 48. Ou basta somar aqui por mais 12. Então, 12 vezes 4 vai dar exatamente 48. Ou seja, quando eu quero saber se um número é múltiplo de outro, a gente vai fazer a divisão. Então, por exemplo, 186 é múltiplo de 6? Não precisa a gente somar de 6 em 6 para ver se vai chegar no 186. Basta nós dividirmos. Então, tabuada do 6. 1 é menor, a gente vai pegar o 18. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. Não vai sobrar nada, vai descer o 6 para dividir. Na tabuada do 6, 6 vezes 1 dá 6. Nessa divisão, o resto foi 0. Se o resto foi 0, a nossa divisão é exata. Isso significa que o 186 é múltiplo de 6. Então, se a gente for somando de 6 em 6, vai ter uma hora que a gente vai chegar no 186. Um outro exemplo, 89 é múltiplo de 5? É a mesma ideia, basta nós dividirmos por 5. O 8 ele já é maior do que 5, então dá pra gente dividir. Na tabuada do 5, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10. O 10 vai passar, então nós vamos pegar o 5 vezes 1. Tirando o 5 lá, vai sobrar 3. 3 é menor, nós descemos o 9. 39 na tabuada do 5. 5 vezes 7 é 35. 5 vezes 8, 40. 40 vai passar, então a gente pega o 7. Tira 35, vai sobrar 4. O 4 é um resto. E ele é menor do que o 5, nosso divisor. Então, nesse caso, nós chamamos de uma divisão não exata. Ou seja, 89 não é múltiplo de 5. Se a gente somar de 5 em 5, não vai chegar nos 89. Onde nós podemos ver um exemplo prático que a gente utiliza múltiplo no nosso dia a dia. Por exemplo, no supermercado. Se a gente compra uma embalagem de Danone, nessa embalagem vem 4 iogurtes. Se eu comprar 2 embalagens, vão ser 8. Se eu comprar 3 embalagens, 12. E assim por diante. Então, o número de iogurtes que podemos comprar vai ser um múltiplo de 4. Agora, vamos ver algumas observações a respeito da ideia de múltiplo. A primeira diz aqui, ó, o zero é múltiplo de todo número natural. Porque se a gente pegar, por exemplo, múltiplos de 2, múltiplos de 3, vamos pegar os múltiplos de 10. O primeiro número natural que a gente vai multiplicar é o zero. 2 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 10 vezes 0, 0. Então, o zero sempre vai ser múltiplo de qualquer número, sempre vai aparecer. O próximo, todo número é múltiplo de si mesmo. O próximo número natural que a gente iria multiplicar aqui seria o 1. 2 vezes 1, 2. Ou seja, os múltiplos de 2 têm o 2. 3 vezes 1, 3. Os múltiplos de 3 vai ter o 3. Múltiplos de 10. O próximo 10 vezes 1, 10. Então, todo número é múltiplo de si mesmo. E a última observação aqui, o conjunto dos múltiplos de zero é um conjunto unitário, cujo único elemento é o zero. O que significa um conjunto unitário? Conjunto unitário é que vai ter apenas um elemento. Então, se a gente pegar os múltiplos de zero, 0 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 3, 0. Vai ser tudo zero, ou seja, o único elemento que vai aparecer nos múltiplos é ele mesmo, que é o zero. Então, ele é o único conjunto dos múltiplos que vai ter um único elemento. Os demais vão ser infinitos valores. E agora os divisores de um número. Antes de ir para a explicação, vamos analisar uma situação. 10 amigos saíram para praticar remo. Sabendo que todas as canoas têm de levar o mesmo número de tripulantes.
Se eu tiver uma canoa com 4 tripulantes, na outra vai ter 4, na outra vai ter 4, tem que ser o mesmo número. Outra observação, nenhum deles pode ficar em terra. Então, não posso levar 9 e deixar um lá esperando. Tem que levar todos ao mesmo tempo. Como podemos distribuir os 10 amigos por canoas? Ou seja, de quantas formas diferentes, quantas canoas eu posso ter para levar esses amigos? Bom, a gente tem que pensar em algo que dê para dividir por 10. Então, primeiro, se eu tiver uma canoa só, eu consigo levar os 10 amigos. Se eu tiver 2 canoas, também dá certo? Sim, vai ficar 5 em cada uma, então eu tenho a mesma quantidade de tripulantes em cada canoa e ninguém fica de fora. Se eu tiver 3 canoas, se nós distribuirmos em 3 canoas, vai ficar 3 em uma, 3 em outra, 3 em outra e vai ficar 1 em terra. Isso não pode, então 3 canoas a gente vai descartar. Já vamos pensar no 4. Se tiver 4 canoas, eu posso colocar de 2 em 2, só que aí vão sobrar 2 em terra, porque vai ficar 2 vezes 4, 8. Eu vou levar 8 tripulantes. Então, 4 a gente também já vai descartar. Se eu tiver 5 canoas, 5 canoas, 10 dividido por 5 vai ser 2 pessoas em cada uma e não vai ficar ninguém de fora. E a última situação é a gente ter 10 canoas, então vai uma pessoa em cada uma e ninguém fica de fora, todo mundo vai junto. Então, observamos aí que nós analisamos o número de canoas para 10 pessoas. Então, poderia ser uma canoa, 2 canoas, 5 canoas ou 10 canoas. Como que a gente descobriu isso? Fazendo a divisão. Quando a divisão era exata, dava para levar todo mundo. Então, aqui 10 dividido por 1 dá 10, 10 dividido por 2 era 5 pessoas em cada uma, 10 dividido por 5, 2 pessoas cada uma, e 10 dividido por 10, uma pessoa cada uma. Então, essa divisão que nós fizemos foram divisões exatas. Então, esses são os divisores do número 10. Vamos relembrar a divisão. Se eu tiver 10 dividido por 2, esse número aqui dentro da chave nós chamamos de divisor. Esse número de fora que nós estamos dividindo é o dividendo. Então, quando eu faço 10 dividido por 2, 2 vezes 5 vai dar 10. E não sobra nada. Esse meu resultado nós chamamos de quociente. E o que sobra é o resto. Então, se eu quero os divisores do número 10, eu tenho que ver quais números que eu consigo dividir o 10 e tenha resto zero. Então, nós vimos que é o 1, o 2, 5 e o 10. Uma observação importante. Podemos ter o zero? Tem como fazer 10 dividido por zero? Aqui eu vou colocar uma observação. Nós temos duas situações diferentes. Quando o zero é o dividendo ou quando o zero é o divisor. Quando o zero é dividendo, 0 dividido por 10. Eu consigo fazer essa divisão. Tabuada do 10. 10 vezes quanto que vai resultar em 0? 10 vezes 0. É uma divisão exata. Eu consigo dividir. Então, o 0 sendo dividendo, eu consigo dividir ele com qualquer divisor que estiver aqui na chave. E vai resultar em 0. Agora, se o 0 é o meu divisor, tabuada do 0. 0 vezes quanto que vai estiver próximo de 10 ou 10? Não tem como a gente chegar próximo nem a 10, porque qualquer número vezes 0 vai ser sempre 0. A gente não vai conseguir fazer essa divisão. Isso na matemática nós denominamos como não existe. O existe é o E ao contrário, não existe, passa um traço. Então, não existe o 0 ser o divisor. Ele nunca vai entrar nos divisores. Lembra que em múltiplo ele sempre entrava em todos os números? Aqui no divisor 0 não entra. Então, o 10 começou a partir do 1. Quando que eu sei que acabou os meus divisores? Quando eu chego no mesmo número aqui, ó. Na hora que eu chego nele, acabou os divisores. Outra ideia interessante também que a gente pode analisar é que os extremos, o produto dos extremos, ou seja, a multiplicação, vai sempre resultar no meu valor aqui, ó. 2 vezes 5, 10. E 1 vezes 10, 10. Conjunto dos divisores de 10 vai ser 1, 2, 5 e 10.
Divisores de 12. Vamos provar essa afirmação aqui? Então, divisores de 12. Vamos lembrar quem que a gente pode dividir o 12. Lembrando que a prova real é sempre o inverso. Então, o divisor, se é divisão, a prova real vai ser a multiplicação. O 12, ele aparece na tabuada do 1, aparece que é 1 vezes 12. Então, 12 eu consigo dividir por 1 exato. Então, ele é meu primeiro divisor. Agora aqui o 12, eu consigo dividir ele por 2? Se tiver 12 na tabuada, eu consigo. Consigo, então é possível dividir por 2 exato. O 12, eu consigo dividir ele por 3? Aparece o 12 na tabuada do 3? Aparece. Então, ele também é um divisor possível. Por 4, eu consigo dividir 12 por 4? Consigo também, porque aparece o 12 na tabuada do 4. Por 5, eu consigo? Não, porque ó, do 5, 0, 5, 10, 10 já pula para o 15. 5 não é um divisor. Por 6, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 1, 6, 6 vezes 2, 12. Aparece o 12 na tabuada do 6. Então, 6 é um divisor possível. O próximo quem que vai ser? A gente pode olhar na tabuada 7, 8, 9, 10 assim por diante. Ou o que a gente pode perceber? 3 vezes 4 já dá o 12. Então, aqui vai ser 2 vezes 6 dá 12. Então, o próximo vai ser 1 vezes quanto que vai dar 12? Ele mesmo. E aí, quando eu chego nele mesmo, acabou os meus divisores. Qualquer outro número que eu dividir por 12 não vai dar uma divisão exata. São somente com estes números. Vamos ver agora nesse exemplo quais são os divisores de 16. Então, nós sabemos que vai ser 1, o primeiro divisor de 16, pois na tabuada do 1 nós temos o 16. Então, 16 é divisível por 1. Por 2. Dá para dividir 16 por 2? Sim, pois temos 16 na tabuada do 2. Então, 2 também é um divisor. Por 3, temos 16 na tabuada do 3? Não, porque depois do 3 vezes 5, nós temos 3 vezes 6, que é 18. Não aparece 16, então 16 não é possível dividir por 3 de uma forma exata. Por 4, 16 é divisível por 4, pois temos 16 na tabuada do 4. Então, ele é um possível divisor. Por 5, não é possível, porque vemos aqui na tabuada que do 15 pula para o 20. Então, não tem 16 aqui. Por 6, 6 também não é possível, porque nós temos 12 e depois pula para o 18. Não aparece o 16. Por 7 também não. Por 8 nós temos aqui, ó. Então, 16 é divisível por 8. Qual que vai ser o próximo? A gente não tem que testar 9, 10, 11, 12, 13. O que nós podemos perceber? Aqui, 8 vezes 2 é 16. Lembra que eu falei para vocês do meio? Por que que está aqui sozinho no meio? Porque, na verdade, nós temos dois números iguais, ó. 4 vezes 4, que é 16. Então, como se nós tivéssemos dois 4 aqui, ó. Mas como 4 representa o mesmo valor, eu não preciso colocar duas vezes, nós colocamos uma vez só. Mas subentende que ele está ali. Então, esse representa o 4 vezes 4, que é 16. E agora, os extremos. 2 vezes 8, 16. O próximo vai ser 1 vezes quanto que dá 16? Ele mesmo. Então, aqui na tabuada do 16, nós temos 16. Então, o conjunto dos divisores de 16 vai ser 1, 2, 4, 8 e 16. E agora vamos para algumas observações dos divisores. Primeira observação, apenas o zero tem infinitos divisores. Aqui acontece exatamente ao contrário. Lembra que em múltiplos, o zero era um conjunto unitário, só tinha um valor que era múltiplo, que era ele mesmo. Para os outros números, nós tínhamos infinitos múltiplos. Agora, em relação aos divisores, divisores de zero,
Lembra que aqui, esse valor aqui é o nosso dividendo, e aqui vão ser os divisores, que são os números que vão na chave. Então, qual que era a nossa observação? Quando zero é o dividendo, eu posso ter qualquer número aqui, que é o divisor, que eu vou conseguir dividir o zero. E a resposta sempre vai ser zero. 1 eu consigo fazer 0 dividido por 1, que dá 0. 0 dividido por 2 é 0. 0 dividido por 3, por 4 e assim por diante. Vai ter infinitos divisores. E os demais números, como a gente viu os divisores de 12, vai ser um conjunto finito. Então, ele tem uma certa quantidade de divisores. A gente viu lá 1, 2, 3, 4, 6 e 12, que para nele mesmo aqui, ó. Então, no caso do 12, nós temos 6 divisores possíveis, que pode ser o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 ou ele mesmo o 12. Apenas o zero tem infinitos divisores. Nos múltiplos é ao contrário. O próximo, o conjunto dos divisores de um número diferente de zero é finito. Foi isso que eu acabei de mostrar para vocês. Então, quando for divisores de zero, temos infinitos divisores. Qualquer outro valor vai ser um conjunto finito. O maior divisor de um número é o próprio número. Então, como eu mostrei aqui para vocês, o maior vai ser ele mesmo. O 12 vai chegar no 12. Os divisores do 10. Então, eu vou ter vários números aqui. E o último vai ser o 10, que é o maior valor. Divisores de 175. Eu vou ter vários números aqui, o maior vai ser 175. O próximo, o número 0, não é divisor de número algum. Então, como eu mostrei para vocês, ele não vai entrar como divisor de nenhum número. Porque o 0 sendo divisor, qualquer que for o número que estiver aqui, não vai existir resposta. Vocês podem até testar na calculadora. Se colocar qualquer número dividido por 0, vai dar erro. Agora, se colocar 0 dividido por algum número, vai dar 0. E a última observação, existem números que só têm 2 divisores, o número 1 e o próprio número. Então, por exemplo, se eu tiver lá os divisores de 2, o 2 aparece na tabuada do 1 e na dele mesmo. Na hora que chega nele, acabou. E aqui, se a gente fizer 1 vezes 2, dá 2. Então, eu só tenho 2 divisores. Se eu quiser os divisores de 7, 7 aparece na tabuada do 1 e na do 7. E só vai ter 2 divisores. Esses números que só tem 2 divisores, nós chamamos eles de primos, que vai ficar para a nossa próxima aula. Nós vamos explicar sobre os critérios de divisibilidade, quando eu sei que dá para dividir um número por outro, e a decomposição em fatores primos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Beijos e até a próxima!